Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast E Agora Jung. Hoje eu estou aqui com a maravilhosa Ive Alves, Sou ela que eu. entende, ela entende do riscado, hein, gente? Essa mulher tem anos e anos de experiência como sexóloga, atendendo casais, atendendo pessoas de forma individual, ajudando com problemas de toda sorte. Mas nesse caso, quem de nós que não precisa de uma ajudinha, uma luz no fim do túnel nessa parte da sexualidade? Afinal, a É eu. sexualidade é um assunto que ainda é muito revestido de tabu. A gente ainda tem muita vergonha, muito medo de trazer qualquer dúvida. Então, já vamos começar o ano muito bem, falando sobre sexualidade feminina. E aí, Ive? Perfeito. Eu vou falar paulistês, tá, gente? É perfeito isso. Mas uma coisa que é legal, que todo mundo fala, é que é super cercado de tabu. Mas eu não sei se vocês têm percebido que ultimamente, assim, contemporaneamente, a coisa tem mudado um pouquinho, porque os nossos jovens, eles falam mais sobre sexo e eles fazem mais, né? Embora a gente saiba que tem uma pesquisa falando que os millennials, aquela galera da geração Z, que é a galera que está na telinha, eles estão tendo alguns problemas até por conta da pornografia. Mas sabe, Nath, a nossa educação sexual foi muito restritiva, foi muito punitiva e ainda baseada na questão de pecado, né? E eu acho que isso influencia muito na nossa sexualidade, a gente que tem mais de 40, e isso tem influenciado bastante ainda para esse pessoal dessa época. O que que você acha disso? Mas eu acho que, além da nossa criação, afinal, a nossa cultura ainda é muito permeada por valores cristãos e valores do patriarcado, eu destaco dois pontos aí. Eu acho que o corpo ainda está num lugar muito demonizado, sabe? O corpo, aqui para nós junguianos, eu poderia dizer que o corpo é o receptáculo da sombra. Porque, ao mesmo tempo que o meu corpo ele tem que permanecer jovem, produtivo, mas tudo que dá errado é culpa do corpo. Então, eu vou dar um exemplo assim, tipo, eu fiquei doente, nossa, meu corpo não aguenta nada. Fala a pessoa que não se alimenta bem, não faz atividade física, não descansa esse corpo. O corpo não é uma máquina, né? Não, eu também, amiga, eu também tô nessa. Eu juro. Olha, a gente está gravando isso aqui no finalzinho do ano. Eu juro para vocês que eu vou tentar fortemente iniciar ainda nas férias uma atividade física, mas essa promessa eu já faço Eu tem juro anos, que eu tá? tento todo ano. Então, Tá lá nas metas. a gente vai colocar isso aí Olá. nas metas. Mas, e o corpo que adoece, o corpo que envelhece, o corpo que fica feio. Então, eu vejo muitas pessoas contando para mim na clínica, e eu mesma percebo que eu coloco o corpo nesse lugar, muitas vezes, e que, justamente pelo corpo estar nesse lugar, muitas vezes eu me vejo, por exemplo, com uma vergonha, ou uma dificuldade, uma trava, ou 200 travas para viver a vida sexual de uma forma plena. Eu escuto isso todo dia dos clientes, porque o corpo não está tão legal. Mas as pessoas se esquecem que a sexualidade faz parte da vida. Então, eu acho que isso é uma coisa, essa demonização do corpo, vamos pensar assim. E a outra coisa que eu destaco é que desde que se instaurou o patriarcado, a gente sabe que nós mulheres nós ficamos aí com uma má fama, né? De que nós somos pecadoras, de que nós seríamos qualquer coisa desse tipo, alguma coisa bem sombria. E E, somos. e somos também, né? No fim, Somos. somos todos, homens e mulheres. Só que acontece que o corpo da mulher, ele é muito bonito, ele é excitante, ele é sinuoso. Só de olhar um corpo de uma mulher, ele já provoca algumas coisas, né? E isso seria errado, de acordo com esse pensamento patriarcal. Então, por isso que, por exemplo, uma mulher não pode sair com decote, porque ela vai desestabilizar, até vai, mas isso também não pode colocar ela numa posição de não poder usar, por exemplo, um decote. E se ela não pode usar o decote, quem dirá usar o próprio corpo para ter prazer? Então, eu acho que tudo isso são Exatamente. travas, não são? Pra gente. Com certeza. Você estava falando, eu fico me lembrando das coisas que eu tenho na clínica, né? Eu estou ultimamente, chegou há pouco tempo, uma cliente que está com dificuldade sexual. Ela está se separando do marido e está com dificuldade porque ela tem medo, tem vergonha de tirar a roupa na frente dele e dessa outra pessoa. E ele é uma pessoa, não é brasileiro, ele gosta do corpo feminino, ele gosta do corpo dela, mas ela ainda está travada, e isso está influenciando no prazer dela. Então, assim,
A gente tem que iniciar uma desmistificação desse corpo, né? Não é nem mistificação, é mitificação, porque é cheio de mito mesmo. E é Uhum, místico por conta do patriarcado e por conta da igreja. Então, a gente tem que iniciar todo um trabalho de visualização no espelho, né? Ver como é que está essa sim, autoimagem, como é que é a imagem desse corpo no espelho, como é que ela sim. se vê daquela forma. Então, assim, é um trabalho longo. E ela, não, mas eu vou me encontrar com ele semana que vem. Eu falei, amor, qual a sua idade? Ela tem 40 e poucos anos. E você ficou 40 anos com todos esses tabus, com dificuldade no seu casamento, tanto que você está se separando, e agora você quer em uma semana que a gente resolva aqui o seu problema da questão corporal, para você ter uma relação sexual prazerosa e satisfatória com o seu namorado. Tá doida, né? Sim. Ela até riu, né? E realmente é isso. A gente passa assim a vida inteira ouvindo que não pode isso, não pode aquilo. A criança, a menina, ela tem para sentar. A menina tem que sentar Uhum, de perninha fechada. Os meninos sim. podem abrir as pernas, né? Mas a menina, ela é toda. O que que a criança brinca? A menina de boneca, não é isso? A Uhum. menina, desde sempre, é educada dentro do nosso patriarcado para casar e ter filho, tanto que a boneca, quem segura é a menina. Se o menino for brincar de boneca, dizem que ele é gay, não é? Então, Gente, assim, e é surreal como esses padrões estão dentro da gente, né? não, a Agora, gente na tem uns época de paradoxos meio doidos, gente, e a sabe? gente tenta fugir disso, só que isso está entranhado dentro de nós, né? Então, essa semana eu fui com meu filho comprar o presentinho de Natal, né? Com aquela história toda, Papai Noel que mandou a mamãe comprar essas coisas. Aí eu parei assim, eu achei tão bonitinho uma coleção de uns pônei que você penteia o cabelo, eu achei aquilo o máximo. Falei: "Olha, filho, que legal, você gosta de pentear os gatinhos? Vamos comprar um pônei, porque aí você pode pentear". "Não, mãe, não posso. Isso é brinquedo de menina". Ah, Ai, eu quase tive um troço. Então, olha como a sociedade se impõe sobre nós, né? Mas isso não é novidade para nós que estudamos o comportamento e a alma humana. Mas aí eu me pego pensando, né? Esses dias eu fiz um podcast com o Mauro e com o Leandro, dois maravilhosos, e sim, nós são. falamos sobre a sexualidade masculina e como que os homens ainda estão tão reprimidos emocionalmente, e isso faz com que eles objetifiquem o corpo da mulher, né? Mas aí agora, quando nós estamos falando sobre a sexualidade feminina, eu fico pensando que talvez a coisa é ainda pior, porque como as mulheres não se conhecem. Amiga, chega tanta mulher para mim no consultório que nunca teve um orgasmo, que não tem ideia de onde é o clitóris, que nunca se tocou, que, que nem se olha no espelho, como você disse. Isso é tão triste. Muito. E aí, como é que você vai trabalhar a autoestima dessa criatura, né? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos tirar a roupa? Vamos olhar no espelho e eu passo o dever de casa, porque a terapia sexual ela é muito pautada na cognitivo-comportamental. Então, tem tarefa para casa porque a pessoa tem que se conhecer e não vai ser comigo, né? A gente sabe que alguns sexólogos americanos, eles participam do aprendizado dos seus clientes e eles fazem tudo isso no consultório. Eu acho assim um absurdo, mas dentro da escola que eu venho, né? Na escola Sim, de terapia sexual que eu venho. Mas, enfim, cada um com sua abordagem, né? Aqui no Brasil a gente não faz isso. Mas essa história de se conhecer é extremamente importante e se tocar. E tem a técnica do sabonete, né? Quando eu falo a técnica de sabonete, eles se entreolham. Como assim, sabonete? Amor, o que que você faz no sabonete quando você vai tomar banho? Você não esfrega o sabonete no seu corpo? Só que o intuito do banho é o quê? Tirar a sujeira. No intuito aqui da terapia sexual, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar a sujeira que está plantada na sua cabeça, que diz que não pode, aquilo que a gente levou tapinha na mão, sabe? Fase fálica da criança, descrita por Freud, quando a criança sim, começa a se tocar e a mãe fala, não pode, é pecado. Isso fica aqui, bem grudadinho. Então, o banho com esse sabonete é no sentido de se tocar e ver quais as partes do corpo que te dão prazer. A partir disso, a gente vai começar um outro tipo de trabalho. Mas vocês acreditam que até esse banho elas não têm coragem de fazer? Aí é me voltam, difícil. fizeram o banho. Ah, mas cada uma tem uma desculpa. E às vezes, quando é casal que está com dificuldade nesse sentido, a gente manda o banho para o casal. Aí faz. Por quê, gente? Porque é o marido que está tocando o corpo dela. Olha isso.
Então pode, né? Sim. Eu não O posso tocar o marido meu pode. corpo, mas o meu marido pode tocar o meu corpo, né? Exatamente. Aí a gente lembra da questão da igreja, né? É, talvez a gente devesse começar com um passo atrás. Se você que está nos ouvindo agora já passou por isso, ou tem uma amiga, sabe? Uma amiga Aquela próxima, amiga que a gente aquela sempre dá amiga que está recado passando sobre por ela, né? isso, talvez pudesse então começar. Veja, é claro que cada pessoa é muito diferente da outra, cada ser é único, mas eu acho que é sempre bom. Eu gosto de trabalhar com uma ideia de uma coisa um pouco mais prática, no sentido assim, deixa eu pensar um ponto de partida para as coisas. E a partir daí a gente vai trabalhando com a individualidade de cada um. Então, talvez você possa se perguntar o que é sexo para você. De que forma você vive o sexo? E ele, para começo de conversa, está numa posição positiva dentro de você, ou o sexo está numa posição negativa, do tipo um dever que você tem que cumprir para com alguém, ou algo que o seu corpo demanda, mas que você acha de alguma forma errada, de alguma forma suja, porque, para começo de conversa, a natureza tem sexo. Os animais, Sim. eles têm sexo. Nath, mas o sexo na natureza é para procriação. Eu não sei. Você já observou os macacos, por exemplo? Se eles brigam, eles transam. Se eles estão chateados, eles têm um contato íntimo. Se eles estão magoados, se eles estão entediados, eu não estou falando aqui sobre a gente se tornar um viciado em sexo. A gente não tem tempo para isso, a verdade é essa. A ideia é não Mas chegar na questão patológica, né? não chegar na questão patológica, porque tudo que é demais, como já dizia a vovó, não dá certo, não é bom, É né? verdade. Mas talvez, se a gente trouxer essas perguntas tão profundas, você possa entender como que está posicionado o sexo dentro de você. Porque o sexo é natural, o sexo fala sobre equilíbrio hormonal, sobre relaxamento muscular, o sexo fala sobre amor. Ah, mas toda É. vez que a gente vai transar com alguém, eu tenho que ter amor? Não, não, dá para ter sexo casual. Mas talvez eu tô ali ainda no amor próprio, porque o sexo fala sobre autoestima, né? Então, se a gente tivesse que falar, Ive, qual é outras importâncias do sexo? O que que você acha? Nossa, alívio de tensões é uma das. Porque muitas vezes o casal chega, briga, etc., e como você falou, dos macacos acabam indo para a cama, é um alívio de tensão. Mas nesse alívio de tensão, a gente fica pensando, alívio de tensão para quem? E por quê? Né? Aí vem Jung. E agora, Jung? Mas normalmente esse alívio de tensão é para o homem. Porque essa mulher que não tem orgasmo, essa mulher que está com dificuldades com o corpo, para ela está cumprindo uma obrigação. E o nosso dever, a nossa tarefa na clínica pelo menos tentar fazer com que ela viva bem essa sexualidade de uma forma ou de outra. Porque, como Jung fala, né? Ele fala aqui em Civilização em Transição, aqui no parágrafo 234, ele diz. Considera um desacerto falar no dia de hoje da problemática sexual sem vinculá-la ao amor. Mas aí ele diz o seguinte: não importa o que você faz ou com quem você faz, mas como você faz. Eu acho isso fantástico. Essa fala de Jung, assim, para mim resume todo o trabalho que Jung fala sobre sexualidade, que não é muito, mas fala. É, Mas naquela época, né, no espírito da época de Jung, era vinculado ao amor e ao casamento. sim. Hoje a gente tira um pouco dessa questão de amor e a gente coloca um pouco de afeto, porque nem todo afeto é amor, né? É. A gente coloca Ah, mas eu afeto acho e que rola. continua sendo amor, Ive, É sabe por uma quê? forma de amor, né? A Porque se eu afetividade. pensar assim, eu gosto muito de trabalhar o conceito de ética e moral, né? As pessoas elas confundem muito. E vamos lembrar que a ética é da alma. E vamos imaginar que eu estou numa situação, num casamento, ou eu estou solteira, não importa, eu estou em qualquer situação da vida e eu estou cansada, eu estou precisando de um carinho, eu estou precisando de um toque. Olha, eu não sou a favor, por exemplo, de coisas como traição, mas vamos imaginar, eu não sei, tem tantos contextos, tantas vidas diferentes. Vamos imaginar que esse casamento não me dá esse toque amoroso, não me dá esse amor, esse afeto. Talvez para não me trair, né, para não ser antiética, que a ética é da alma, talvez eu vá buscar em outro lugar. Claro que aí isso pode derivar outras coisas, pode ser uma fuga, mas a questão para mim é o seguinte:
Por que que eu, sendo homem ou mulher, não posso também obter um pouco de amor? Gente, é toque, é troca energética, né? E quando eu falo energético, eu nem estou falando do ponto de vista da religião, mas estou falando sobre energia psíquica. Então, de repente, eu estou, por exemplo, dominada por um complexo, eu estou, sabe, dominada por uma persona de trabalho e eu preciso de um carinho. Às vezes esse carinho vai vir numa comida, às vezes esse carinho vai vir numa massagem, às vezes vai vir no ato sexual, para o alívio de tensão, por exemplo, né? Sim, sim. Mas aí eu fico pensando também, por exemplo, num relacionamento, quando chega para mim um casal, uma das primeiras coisas que eu pergunto é como que tá a vida sexual, porque isso para mim é um Ai, amiga, que marcador. bom que você pergunta. Eu pergunto muito, mesmo que eu não atenda, mesmo que é a terapia individual, eu sempre vou perguntar, porque isso Perfeito. conta para mim, né, se o casal tem intimidade, por exemplo, né? Se o casal vira para mim e fala, ai, nossa, a gente transa uma vez a cada 6 meses, a gente não se olha mais no olho, a gente não segura, não se toca mais, não se beija na boca, eu já falo, perdeu uma boa parte do vínculo, né? Porque, gente, nós estamos falando de sexualidade e a gente está falando muito de sexo, de transa, mas olha, isso não é só penetração. Eu acho que isso fala sobre intimidade. E eu acho, inclusive, que o sexo começa de manhã, quando a gente é legal um com o outro. Ai, meu amor, que você tenha um bom dia. Aí, no decorrer do dia, troca algumas palavras, se toca, se cheira, se beija, né? Esse é o sexo de verdade. O Aí você está fim. falando nos cinco sentidos, né? Que é fantástico, É, que a gente gente, sempre coloca. precisa. Eu, Cadê os eu, sentidos humanos, cadê? né? Cadê, né? A gente está vivendo. Olha, eu amo isso aqui, ó. Através da tecnologia, que nós podemos, por exemplo, estar juntos. Eu moro em São Paulo, a Ive mora em Brasília. Eu amo a Ive e a gente consegue conversar, consegue ter um contato justamente pela tecnologia. Agora, eu também não posso deixar essa tecnologia me atravessar ao ponto de que eu não quero mais sair e tocar o meu parceiro. Os casais, eu tenho observado, se conversam o dia inteiro no WhatsApp, mas quando estão em casa juntos não se olham. É, ficam na TV ou no celular, né? E fica muito mais agora com essa nova geração, com a geração Z, que é a geração da telinha, né? É, Até o sexo é feito pela telinha, tanto que a gente tem um vício em particular agora, que é o vício da pornografia. Então, assim, essas imagens, elas acabam influenciando e fluindo para o ato sexual consigo mesmo, porque eles se masturbam o tempo todo. E no contato a dois, eles não conseguem ter. Então, gente, olha, eu fico assim. E isso começou, aliás, piorou, não começou na pandemia. Isso piorou durante a pandemia, quando as uhum. pessoas ficaram um pouco mais sozinhas, um pouco mais ansiosas. Então, o fato de ter prazer na masturbação vai produzir um certo nível de substâncias no cérebro, endorfina, etc, etc, que vai acalmar o indivíduo, vai ter uma sensação prazerosa. E isso vai levando ao vício. Por quê? Porque daqui a pouco ele quer de novo. E aí ele vai de novo recorrer à pornografia e assim E aí vai. são muitas vezes no dia, né? Tem essa também, é bem um Exatamente. vício mesmo. Aí você chegou numa coisa curiosa. Aí o casal chega pra gente na clínica, não, porque eu não tenho desejo, a gente perdeu um pouco daquele fogo do começo. Aí quando você começa a investigar, eu observo duas coisas muito frequentes: pornografia, geralmente do lado do homem. Então, ele se masturba 5 vezes por dia e quer ainda ter desejo sexual. Desculpa, né, Isso. amigo, mas você não é uma máquina, né? Né? Aí projeta da E mulher. Aí vem a aí história do projeta corpo na que a mulher, gente né? falou. E a mulher a mesma coisa, fala que tá sem desejo sexual, mas quando você vai olhar de perto, não tem um toque, não tem uma conversa. Essa mulher geralmente está sobrecarregada, aí ela fala, eu estou sem desejo. Não, querida, você não está sem desejo, está cansada. Tem uma diferença. É. A mulher, todo mundo já sabe, todo mundo já cansou de ver isso na internet, nos filmes, nos livros, de que a mulher ela tem um processo diferente, né, Iva? Explica pra gente, o homem se excita de um jeito, a mulher de outro. Como que seria o ideal? A mulher precisa de um tempo muito maior, e Massas e Johnson coloca entre de 15 a 20 minutos de toque para que o corpo possa responder a esse estímulo e formar uma plataforma orgásmica ali, sabe? Que é formado pelo aumento dos grandes lábios, dos pequenos lábios, uma hiperextensão da vagina para acomodar o pênis. Então, eles chamam, né, isso de plataforma orgásmica, porque durante o orgasmo
toda essa intumescência aí também na mulher vai cair, né? Sem a mulher estar preparada, lubrificada, que é a primeira fase de resposta sexual da mulher, né? Se a mulher não estiver lubrificada, não tem penetração. A não ser que use alguma outra coisa para lubrificar. Mas é importante que haja essa interação. Então, assim, o povo chega e já faz sexo sem a mulher estar preparada. E aí ele já diz: ah, mas é muita frescura. É. Por quê? Porque a mulher foi feita diferente. Os órgãos da mulher são internos, do homem é externo, é muito mais tranquilo. Pois é. E uma outra coisa, gente, é que na minha página do Instagram, eu faço sempre algumas enquetes para saber a opinião daquele público que está ali comigo, né? E uma coisa que eu percebi numa das enquetes é que muitos homens não sabem onde é o clitóris, né? Misericórdia. Então, faz sexo oral aonde? Na uretra. Na uretra. Não sabe onde está o clitóris, sabe nem o que que é isso, desconhece o corpo do outro. Então, assim, Eu falei misericórdia, sabe por a quê? gente Gente, é horrível o homem não saber, mas a maioria das mulheres não sabem. também não sabe, né? Gente, é Não se surreal. tocam, né? A gente não se olha. Eu achava surreal quando eu me tornei enfermeira, fui trabalhar em centro cirúrgico. Uma das atividades que só a enfermeira faz é passar sonda. Ive do céu, o que eu vi de enfermeira tentando Eu não passar sabia onde era o sonda, clitóris. não sabia onde era o clitóris e o pior, não sabia onde era a Não sabia uretra onde para era o passar a meto sonda. urinário, né? Gente, eu já vi uma pessoa passando a sonda urinária na vagina. Aí eu olhei e falei, eu não sabia nem o que eu falava, entendeu? Eu não sabia se eu ria. Como assim? Você Então, ou chorava, você seja, tomava a sonda da mão dela. ou se dava na cara dela, entendeu? Porque ela achou que estava tudo certo, achou que estava abafando, e assim, uma enfermeira ainda, que teoricamente teria que ter estudado anatomia e tal. Então, quer dizer, as pessoas não sabem. Nem a própria mulher sabe. E aí eu deixo a pergunta para você que está se ouvindo. E tudo bem se você não souber, mas vamos corrigir hoje, querida. Você já Isso. pegou um espelhinho? Já foi lá embaixo? Viu como é que tá? Viu o aspecto da tua vagina, né? E isso não é para você entrar num julgamento, numa autocobrança. Gente, cada pessoa tem um órgão, no geral, tem ali todas as estruturas, mas tem gente que é de um jeito, tem gente que é mais gordinho, tem gente que é isso, que é aquilo. Tudo bem. Sabe, mas que você se conheça, olha como é que tá, olha se você gosta, se não gosta, vê o que dá para fazer, ou se não gosta, entende que é isso que você tem e descobre um jeito legal de conviver com isso, mas vai se tocar, literalmente, inclusive, né? O que que adianta você ficar esperando que o teu parceiro te dê o teu prazer? O prazer é seu. Se tu não sabe nem onde é, Né? nem Aí dá a pessoa tem a prazer, ilusão, não, eu tenho que achar um cara bom que vai me dar um prazer na cama. Querida, se nem você sabe, como é que você vai contar? Porque assim, o cara pode ter muita experiência, mas ele ainda não está assim trabalhando com adivinhação, né? Então ele ele tem que saber, ó, é mais para lá um pouquinho, é aqui, eu gosto assado. Vamos nos conhecer, né? Toda a é muito comum, proposta né? da psicologia é isso, né? Que a gente se conheça. É muito comum você ver mulheres falando, eu quero um homem bom de cama. Como é que é, né? O que é bom de cama para você? É fazer um bom sexo? É dormir? Porque Eu aí ia você falar, eu já ia tem fazer N uma piadinha conotações. muito infame, gente. Eu não vou perder a oportunidade. Eu falar, eu sou ótima de cama. Eu deito e durmo em qualquer situação, eu durmo com uma beleza. Exatamente, por isso que eu estou falando, né? Será que o verbo é dormir, ou o verbo é transar, ou o verbo é fazer amor, né? Que tem tudo isso, existe fazer amor e fazer sexo, né? Então, isso aí cada um vai resolver para si. Sim, Agora, é importante que a gente saiba que uma das coisas que vai auxiliar nesse nosso processo de individuação que Jung fala é trabalhar essa sombra. E como diz o Gujenbu Craig, né, essa sombra da sexualidade, se você não trabalha essa sombra, que são essas imagens, essa questão religiosa, tudo aquilo que foi colocado e que de repente a gente nega, se você não trabalha essa sombra, seu processo de individuação vai estar completamente travado, sim. porque a sombra da sexualidade é muito grande, muito. E vai E desde com. as imagens pornográficas até Sim. aquilo que você fez ou deixou de fazer. Até os seus desejos inconscientes ou mesmo conscientes que você está negando, você está jogando lá. Vai Então, vir é para algum importante lugar, né? pensar nisso, né? A gente tem falado tanto sobre feminino sagrado, sobre a cura, a libertação do feminino, tem muitos grupos muito legais.
Mas eu também vejo, Ive, um aumento imenso no mundo de problemas relacionados ao feminino. Então, câncer de mama, endometriose, ovário policístico. Olha, eu não estou falando que todo mundo que tem isso tem algum problema no feminino, mas eu começaria por aí, olhando como que essa mulher está vivendo o corpo, como que ela está Isso. olhando para esse corpo. Como que você acha, Ive, que Como é que poderia foi a ser? educação sexual dela? Né? Às vezes eu Existe? pergunto, em Educação turma, sexual existe? é porque até o não falar nada já é uma forma de educar sexualmente, né? Então eu Entendi. sempre pergunto, como é que foi sua educação sexual? E aí, às vezes, eu pergunto, como assim? Aí você tem que me dar o conceito de educação sexual, de orientação, e assim vai. Hum. Mas essa resposta é importante, para você saber onde é que está fluindo isso, né? Entendi. Mas, Ive, qual seria a saída, então, para uma mulher que está nos ouvindo e que percebe que está vivendo o corpo de uma forma negativa, que não está conseguindo viver a sexualidade de forma plena? Qual seria, assim, uma possível saída? Olha, a possível saída seria pelo autoconhecimento mesmo, começar por aí e pensar, gente, a gente não tem muito tempo, não. A vida é isso, ó, é um átimo, não é? E como diz Jung, né, na segunda metade da vida a gente tem um dia a menos. E eu penso que a gente tem um dia a menos desde quando a gente nasce. Então, assim, a gente está perdendo tempo de não ter uma vida sexual prazerosa, a gente está perdendo tempo de não se conhecer e a gente está perdendo tempo deixando de ser mulher, deixando que um homem ou qualquer uma outra pessoa conduza a sua sexualidade. É algo que é muito seu, muito íntimo. Então, vamos embora, gente, vamos embora conhecer, vamos embora fazer e vamos ter prazer na vida, porque o sexo é apenas um dos prazeres. Mas é um prazer muito legal, porque se você consegue ter prazer sexual, tudo vai melhorar na tua vida. Por quê? Por conta das substâncias, que aí vão dizer, ah, outra. Não. É por conta das substâncias que são ali ativadas no cérebro e que vai te deixar muito melhor de vida, né? Vai te deixar mais animada, a autoestima vai fluir. De repente você está com uma relação legal com o teu companheiro, amante, namorado, sei lá quem, namorada. Então, isso traz prazer. Então, eu acho que é isso, é começar entendendo que você tem direito a ter uma sexualidade feliz e que você tem direito a ter prazer. Começa Sim, mais no direito do que dever, né? Porque mulher verdade. casada acha que tem dever de fazer sexo com o marido. Olha a diferença entre fazer sexo e fazer amor, né? Com É, afetividade, né? A gente vai aqui, a gente é junguiano, né? E agora Jung, né? Então a gente lembra da questão da afetividade, não é o que sim. você faz, mas como você faz. Sim, tem uma coisa que eu acho às vezes um pouco surreal, mas veja, ninguém é obrigado a saber, né? E retomando o começo lá da nossa conversa, que essa educação sexual é quase inexistente, né? Uhum. Então tem uma coisa que eu sempre acabo em algum momento falando para as minhas clientes e eu vou contar para vocês que estão nos ouvindo. Olha, o sexo, ele não é sobre beleza. O sexo não é se você tem o bumbum perfeito, se você não tem celulite, se você tem o corpo, sabe, perfeito. Gente, não é sobre perfeição. Sabe por quê? Porque o amor não é sobre perfeição. E o sexo é sobre amor. Você não precisa amar outra pessoa, mas o ato de você, por exemplo, exercitar a sua vida sexual plenamente é um ato de amor para com você. E Com eu não certeza. preciso, então, ter um corpo perfeito, eu não preciso conhecer todas as técnicas. Porque, gente, eu poderia falar para vocês, não, vamos montar um curso aqui com a Ive do melhor sexo oral, da técnica, da sentada, não sei das quantas. Tem uns negócios desses que eu vejo na internet. Tem uns Gente, não é negócios desses. sobre isso, é sobre a alquimia do casal, ou do grupo, ou de, não sei. E como que você vai fazer com aquela pessoa. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando eu sento para conversar com a minha amiga Ive, é diferente da conversa que eu tenho com a minha amiga Elaine e com qualquer outra amiga, porque é alquimia entre as duas pessoas. O sexo é a mesma coisa. Então É não fica preocupado interação, se né? você é bom de cama, porque olha, eu posso ter transado 1 milhão de vezes ou uma vez na vida. Quando eu vou transar com um novo parceiro, uma nova parceira, nós vamos nos entendendo, o nosso corpo vai entrando numa comunicação que vai ser diferente ali. É novo. Então não precisa ficar preocupado de aprender técnicas. É sobre sentir. É sobre estar ali E presente, né? partindo também desse pressuposto que a gente tenta desmistificar a questão do sexo biológico. Porque o que que você vai fazer quando o seu parceiro tem alguma dificuldade? Uma disfunção erétil, por exemplo. Você vai abandonar seu parceiro?
né? E a mesma coisa com o homem. O que você vai fazer com a sua mulher se de repente ela tem um câncer de mama, precisa extirpar a manga, a mama, a manga, nada a ver, né, gente? Tudo a E ver. porque. Veja bem o que a gente faz com uma manga. Veja bem, já quis... Ah, Ó, a sexóloga então, já quis dar dica pra é gente, entendeu? O que que a gente faz? verdade. Mas aí, quando acontece algo nesse sentido, vai acabar a festividade, vai acabar o sexo, a gente tem que parar de pensar que tudo é biológico, que é pênis e vagina. A gente tem um corpo inteiro erotizável, que você pode utilizar para tudo. Por isso a técnica do sabonete é fantástica, porque você tem que descobrir onde, qual a parte do teu corpo que te dá prazer. Tem muita gente que fala que não tem prazer com a penetração, que na grande maioria das vezes o clitóris é o órgão que te dá mais prazer e que te dá orgasmo. Então, assim, por que que a gente dá tanta atenção a isso, né? Sim. Seria um comportamento machista, porque para o homem a penetração é importante. Eu não quero entrar nesse aspecto aqui, não, tá? Mas eu queria deixar para vocês aí que estão preocupadas com o corpo, uma pesquisazinha, uma enquete que eu fiz lá na minha página, lá nos meus stories. Eu perguntei na semana passada isso aqui, Na né? Na hora do hora do sexo. sexo, Uhum. gordura, que tá trocado, né? Gordura, Gordura flacidez, ou barriga interferem no seu tesão? olha lá a resposta. 100% colocou que não. Tá vendo? Então, assim, Não é eu sobre isso, tenho, né? quando eu tenho enquete, e que na minha página eu tenho 1.000 e poucos seguidores, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas a galera responde bem. Então, nessa resposta aqui, eu tive mais ou menos 300 pessoas e que me deram essa resposta. 300 pessoas é um número muito legal de pesquisa. Verdade. É uma pesquisa expressiva, inclusive, né? Exatamente. Então, gente, não precisa ficar preocupado com o corpo, né? Você está preocupado, usa meia luz, sabe? Usa uma roupinha transparente, usa alguma coisa assim para te dar um pouco mais de segurança. Mas fica bem com o seu corpo, porque ele te dá prazer do jeito que ele é. Se você for esperar emagrecer para ir para a praia, pensa, você não vai para a praia nunca mais, porque toda mulher acha que está gorda. Verdade. Então é complicado. Então, vamos usar o corpo que você tem agora e vai ser feliz com ele, né? É o único que você vai ter nessa vida. Então, Exatamente. usa, né? Usa, Respeita. usa com respeito, usa de forma amorosa, né? Usa de forma cuidadosa, até eu diria, mas usa. Eu trabalhei durante um tempo com clientes, em cuidados paliativos, né? Trabalhei como enfermeira né, numa equipe de cuidados paliativos. Eu nunca vi ninguém reclamando, já naqueles finalmente da vida, de coisas que fizeram e deram errado. Mas eu vi muita gente reclamando de coisas que deixaram de fazer, de Deixa eu te coisas que fazer. deixaram de viver, né? É como se a gente deixasse a vida para viver depois. Não, depois eu vou resolver esse meu problema sexual. Vai viver. Vai viver, porque a vida passa num instante, como a Ive falou, ela acaba. Então vai viver e vai ser feliz com o corpo que você tem, É um né? dia menos, viu, gente? Um dia a menos. Então é isso. Um E dia outra, menos. como disse a nossa sexóloga maravilhosa, e os estudos mostram que quem transa bem vive melhor, né, não, Ive? Exatamente. Vive mais Dizem isso. feliz. Eu não quero nem interferir nessa história, mas dizem isso, gente. Eu ouvi uma fofoca parecida. Ai, tá certo, gente. Olha Vamos que cuidar esse desse corpo, gente. É o seu receptáculo para é isso. isso. Então, vai curtir, vai ter prazer e vamos embora, porque a vida é curta. Que esse ano de 2025 seja de muitas transas boas. Vamos transar pensamentos bons, novas amizades, muito sexo gostoso, muito prazer, porque a vida já é dura demais, né? E lembrar que o corpo não é só pênis e vagina, que sexualidade não é só isso, né? A gente tem muito mais zona de prazer no corpo do que só na vagina ou só no pênis, tá bom, gente? Tá certo, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. E agora, Jung?